Deus seja louvado. Me chamo Carolina e Deus pediu para eu vir aqui no canal Testemunhos Santos CCB, algo lindo que Ele me fez vivenciar. Quem está contando esse testemunho sou eu mesma, a cadeirante. Eu nasci com mielomeningocele, uma condição grave na coluna que impediu o desenvolvimento das minhas pernas. Desde que saí do hospital pela primeira vez, nunca mais pude andar. Minha família era toda da congregação cristã no Brasil. Meus pais sempre foram firmes na fé. Desde bebê eu já ia no culto de jovens e menores no domingo de manhã e crescia ouvindo a palavra, convivendo com a irmandade, aprendendo que Deus operava maravilhas. E olha, eu ouvia tantos testemunhos, irmãos que foram curados, outros que voltaram do coma, gente que viu anjo, gente que foi livrada da morte. Mas eu nunca pensei que algo assim pudesse acontecer comigo. Porque, na minha cabeça, isso era coisa que só acontecia na Bíblia, ou com alguém muito especial, não comigo. Minha infância foi marcada por consultas, exames, cirurgias, tratamentos e cadeira de rodas. Era minha realidade desde sempre. Mesmo assim, nunca fui uma criança triste. Deus colocou em mim um coração tranquilo e uma fé que eu nem sabia que era fé. Porque, desde pequena, mesmo sem andar, eu sentia que tinha algo diferente me acompanhando. Minha comunhão com Deus era forte. Eu sentia a presença dele no meu quarto, nas minhas orações, até mesmo no caminho indo para a igreja. Meu coração se alegrava só de ouvir a palavra culto. Meus pais sempre diziam que eu era especial, que Deus tinha algo grande para mim, que minha história não ia terminar assim. Mas o tempo foi passando e o coração foi mudando. Mesmo assim, tive uma infância boa dentro da igreja. Eu amava estar na comunhão, amava ouvir o ancião pregar, ver a orquestra tocar, a irmandade glorificar. Me emocionava muito fácil. Chorava na presença de Deus mesmo sendo criança. Tinha dias que minha mãe tinha que me segurar, porque eu glorificava tão alto que os irmãos olhavam tudo. Lá pelos meus 14, 15 anos, eu comecei a ficar mais fria. O coração que antes se quebrantava fácil começou a endurecer. As palavras que antes me faziam chorar começaram a me parecer repetidas. Comecei a evitar os cultos. Uma semana faltava por cansaço, na outra era porque estava chovendo. Depois, nem precisava mais de desculpa. Fui me afastando. E mesmo sem conseguir andar, fui tropeçando em algo muito mais perigoso que buracos no chão. Tropecei no mundo. Fui me calando, me distanciando, e mesmo com a minha deficiência, comecei a tentar viver uma vida igual à dos outros jovens do mundo. Pensava que Deus me amava, sim, mas que não tinha plano nenhum para mim. Que se tivesse, eu já teria sido curada. Que se Ele quisesse algo da minha vida, não teria me feito nascer numa cadeira de rodas. Esses pensamentos começaram a habitar o meu coração, e é aí que meu inimigo começa a plantar dúvida, porque o campo já estava aberto. E eu, mesmo sem perceber, comecei a apagar o que Deus tinha acendido em mim desde pequena. Mas Deus, meus irmãos, Deus não se esquece do que Ele promete. Mesmo eu me afastando, mesmo eu virando o rosto, Ele continuava me guardando. Porque quando Ele escreve algo no céu, nem a nossa incredulidade consegue apagar. E essa é só a primeira parte da obra, tem muito mais para contar. E o que Deus fez por mim, olha só, ouça até o fim para crer. Comecei a conhecer coisas que eu nunca imaginei que um dia iria tocar. Bebida foi uma delas. Depois vieram as drogas. Não era nada pesado no começo. Eu dizia isso para mim mesma, é só um baseadinho. Mas o coração já estava longe de Deus. E onde não há luz, as trevas tomam espaço. Comecei a experimentar coisas mais fortes. E cada vez que minha alma gritava, eu tentava calar com mais uma dose. Era como se eu quisesse destruir tudo o que eu sabia sobre mim mesma. Aquela menina da mocidade que glorificava alto, que chorava só de ouvir a palavra, estava ficando para trás. Eu olhava no espelho e via alguém que eu já não conhecia mais. E o pior, eu já não me importava. Eu sabia que meus pais oravam por mim todos os dias.
Sabia que nas noites eles se ajoelhavam na beira da minha cama, colocavam o véu e pediam: Senhor, não deixa nossa filha se perder. Mas eu endurecia o coração. Às vezes fingia estar dormindo só para não ouvir a oração deles, porque aquilo me fazia lembrar de quem eu era, e eu não queria lembrar. Só que, desde o ventre da minha mãe, havia uma promessa sobre mim. Me contaram que quando ela ainda estava grávida, uma irmã foi tomada no meio do culto e falou: esse ventre carrega um testemunho que vai quebrar a corrente. Essa alma vai glorificar andando, pulando e proclamando o poder de Deus. Mas o tempo passou e eu esqueci disso. Enterrei essa promessa no fundo da alma, como se fosse só mais uma palavra dita no embalo da emoção. Mal sabia eu que Deus não se esquece do que Ele fala. Mesmo assim, Deus nunca me deixou. Nunca. Teve vezes que eu voltava para casa de madrugada depois de beber, com gente que não temia nada, e parecia que eu via um vulto de branco no portão. Sentia um arrepio, ficava em silêncio, parava, olhava, mas seguia em frente. Hoje eu sei, era Deus tentando me alcançar. Comecei a ter problemas respiratórios com mais frequência. Sempre fui muito sensível ao tempo, a mudanças de clima. Uma friagem já me deixava com febre, uma garoa já era motivo para ficar acamada. E foi numa dessas trocas de estação que tudo começou a mudar. Uma gripe que parecia comum virou uma pneumonia severa. Eu me sentia fraca, sem forças até para falar. Meus pais correram comigo para o hospital. Pensaram que ia ser só mais uma internação, mas Deus já estava preparando o palco do milagre. Glória a Deus. Foi aí que começou o vale mais profundo da minha vida. O corpo fraco, o coração longe, mas a promessa ainda viva. Mesmo apagada dentro de mim, ela brilhava no céu, e o tempo de Deus já estava se aproximando. Glória a Deus. A enfermidade chegou de forma repentina, como quem já vinha há tempo espreitando uma brecha. Começou com uma tosse simples, daquelas que a gente acha que vai passar com um xarope qualquer, mas em 3 dias meu peito já chiava. Eu sentia calafrios, suava frio mesmo com cobertor. Meus pais perceberam que não era só mais uma gripe. Quando chegaram com os exames, o médico olhou meu raio-x e balançou a cabeça. Disse que era pneumonia, bilateral, grave e que, pela minha condição de base, por causa da mielomeningocele, meu organismo estava ainda mais vulnerável. Aquela notícia caiu como uma martelada. Eu fingia calma, mas por dentro meu coração apertava. Meus pulmões não conseguiam mais trabalhar sozinhos. Foi internada. No começo era oxigênio e antibiótico na veia, mas a febre não cedia. As dores no peito aumentavam. Comecei a ter dificuldade até para engolir água. Em 3 dias me transferiram para um hospital particular, porque meus pais, mesmo sem serem ricos, tinham um convênio bom. Mas, como eu sempre digo, dinheiro paga hospital, mas não compra milagre. Fui para UTI, tubos, sondas, agulhas. As luzes da sala fria refletiam nos olhos da minha mãe, que chorava escondido no canto. Meu pai não saía do pé da cama, e em todo esse tempo os dois não deixaram de congregar. Eles iam aos cultos e pediam oração. Chamaram os irmãos da comum, o cooperador dos jovens e o ancião ficaram sabendo e foram direto para o hospital. Naquela tarde eu já estava desacordada, respirando por aparelhos. Os médicos disseram que as chances eram mínimas, que o pulmão estava falhando e que, pela pressão instável e a fragilidade do meu corpo, a qualquer momento poderia parar de vez. Mas, meus irmãos, quando a medicina se cala, Deus começa a falar. Meus pais pediram a unção. Não sabiam nem se eu ia resistir até a noite, mas pediram. O ancião e o diácono entraram no quarto da UTI, vestidos com aqueles jalecos azuis, um silêncio pesado no ar. O ancião pegou o azeite e disse com voz baixa, mas carregada de autoridade: Senhor, se for para recolher, que seja em paz, mas se for para cumprir a promessa, que a tua mão comece a se mover agora. Foi feita a unção. Me ungiram com óleo na testa, nas mãos, nos pés, ali mesmo no leito. O Espírito de Deus desceu naquele lugar. O ar da UTI mudou.
Até as enfermeiras ficaram em silêncio. Havia algo diferente naquele quarto, uma presença. Naquela madrugada, eu tive 3 paradas cardíacas. 3 vezes meu coração parou. 3 vezes os médicos correram para me reanimar. 3 vezes meu pai caiu de joelhos no chão gelado daquele corredor dizendo: Senhor, lembra da promessa? Glória a Deus, lembra da promessa, Senhor? E Deus lembrou, porque no dia seguinte, quando amanheceu, os médicos mal conseguiam entender o que estavam vendo. Meu pulmão, que antes estava comprometido, já mostrava sinais de recuperação. Aos poucos, os tubos começaram a sair. Na tarde daquele mesmo dia, eu já respirava sozinha. No outro dia, eu fui retirada da UTI. O nome de Deus começou a ser glorificado dentro daquele hospital. Foi quando contei para minha mãe o que eu tinha vivido. Ela entrou no quarto com o véu e o coração ainda abalado. Eu pedi para ficar sós com ela e falei: Mãe, eu sonhei, mas parecia mais real que tudo. Eu estava num lugar lindo, tinha flores, luz, paz, e de repente chegaram 3 homens com os pés brilhando, as mãos como ouro em brasa e os rostos cheios de luz. Eles chegaram perto de mim e disseram: Estamos aqui por causa da unção que foi feita. Viemos mostrar o que está acontecendo na terra. Glória a Deus! Eles me mostraram o momento em que o ancião me ungia e o azeite brilhava como fogo. E eu, mãe, eu não estava mais de cadeira de rodas. Eu corria, pulava, dançava naquele lugar. Falei para ela que naquele sonho eu disse para eles: eu não quero voltar para a terra. Lá eu sou um peso na vida dos meus pais. E um deles, com voz firme, me respondeu: Você não é um peso, você é uma promessa. E em 30 dias, Deus vai mostrar que é Deus na tua vida. Minha mãe caiu de joelhos ali mesmo no quarto, começou a glorificar tão alto que uma enfermeira entrou chorando, porque a presença de Deus estava ali, era impossível não sentir. E os dias passaram e o relógio do céu já estava marcando o tempo exato para algo maior, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Os dias passaram. Aos poucos fui retomando a consciência, a fala, a força nos braços. O hospital todo comentava o que tinha acontecido. Médicos que antes falavam em óbito agora só conseguiam balançar a cabeça e dizer: é inacreditável, não tem explicação. Mas meus pais sabiam. Eu também sabia. Não era a explicação da terra, era a operação do céu. Voltei para casa alguns dias depois. O relógio da promessa já corria, 30 dias. Meus pais, com sabedoria, não me forçaram a nada. Só oravam, jejuavam e deixavam Deus fazer a obra. Quando deu 25 dias, desde aquela noite da unção, minha mãe veio até mim com doçura e disse: Filha, hoje tem culto. Quer ir comigo? Eu fiquei quieta, pensativa, não tinha vontade. Estava ainda abalada, com o corpo fraco e, principalmente, com o coração ainda longe. Eu lembrava da promessa, sim, mas dentro de mim tinha uma tristeza, uma vergonha. Me sentia inútil, sempre dependendo de alguém para me levar no banheiro, para me ajudar a vestir, para empurrar a cadeira. Isso me esmagava por dentro. Mesmo assim, naquele sábado à tarde, algo diferente começou a nascer dentro do meu coração. Glória a Deus! A voz daquele varão celestial no sonho começou a recuar de novo na minha alma. Em 30 dias, Deus vai mostrar que é Deus na tua vida. Naquele culto de quinta-feira, fui com minha mãe. Cheguei de cadeira de rodas, como sempre. A igreja estava cheia, mas conseguimos um lugar ali perto do meio. Sentei em silêncio. Já era um milagre eu estar ali. O cooperador abriu o culto com temor. Glória a Deus! A oração foi forte, e quando ele levantou para dar os avisos, ele disse assim: Irmãos, sábado, agora às 19 horas, teremos batismo. Quem vai atender será o ancião da cidade vizinha, irmão Arlindo. Quem Deus preparar, vá. Eu ouvi aquilo e gelei por dentro. Não gostava de ir em batismo, tinha medo de me emocionar demais e acabar me batizando no impulso. Já tinham me convidado várias vezes e eu sempre recusava, mas aquele dia, aquela palavra, tinha algo diferente. Quando chegou o sábado, foi como se fosse mais um dia comum. Acordei, tomei café, fiquei no quarto tentando ignorar o peso no meu coração. Meus pais se arrumaram como sempre. Minha mãe, com véu e saia engomada, já estava pronta para ir. Filha, vai com a gente? Não, mãe, eu não gosto de batismo. Ela só sorriu e, com aquele olhar que só mãe tem, respondeu: Que seja feita a vontade de Deus.
Mas quando ela pegou a bolsa e ia sair, meu coração queimou. Foi como se o Espírito Santo gritasse dentro de mim, um fogo, um calor, uma voz mansa que dizia: é hoje que a promessa se cumpre. Chamei minha mãe de volta. Mãe, pera, eu vou me arrumar, vou com vocês. Me vesti rápido, peguei meu véu, meu inário e minha Bíblia. Saímos atrasados, chegamos com mais de 10 minutos de culto começado. A igreja estava lotada, gente em pé nos corredores, gente chorando já na oração. Ficamos lá atrás, no átrio da igreja, quase sem conseguir entrar. Eu pensava, vai ser só mais um culto, eu não vou conseguir nem enxergar o púlpito, e ainda de cadeira, nunca alguém vai me ver aqui. Mas quando a palavra chegou, irmãos, foi como se o céu inteiro tivesse descido. O ancião abriu a palavra e começou a falar sobre o homem que desceu pelo telhado e saiu andando. Falava de milagre, de cura, de libertação. Disse assim: quem não anda, vai andar hoje. Quem não dá glória hoje, vai dar. Quem está preso no banco, hoje será solto. Quem não enxerga, hoje vai enxergar. Glória a Deus! A igreja começou a glorificar como nunca. Muita gente falando em línguas, irmãos chorando em voz alta. Tinha irmão tremendo, irmã caída de joelhos e um mover de Deus tão forte que parecia que os muros iam se abrir. E foi aí que aconteceu, irmãos, o que ninguém esperava. Lá do fundo da igreja, do lugar onde ninguém me via, começou um alvoroço. Pessoas se viraram, olhos arregalados, chorando, mãos tapando a boca de espanto. Algo diferente estava acontecendo ali no átrio da congregação. Era o céu em movimento. Eu, Esther, que entrei naquela noite de cadeira de rodas, agora estava marchando, falando em línguas, marchando com os pés que nunca haviam caminhado na terra, mas que foram fortalecidos pela mão do Altíssimo. Glória a Deus! A cadeira de rodas ficou parada no mesmo lugar em que foi colocada, intacta, como testemunha muda de uma obra viva. Eu andava pelo corredor da igreja com os braços erguidos, os olhos fechados, glorificando em alta voz. Os irmãos abriam caminho em prantos, caindo de joelhos. Era como ver o próprio mover do Espírito entre nós. O cooperador daquela comum, quando viu o que estava acontecendo, desabou, caiu de joelhos e começou a gritar em lágrimas: a promessa, Senhor, a promessa! O Senhor não mentiu, o Senhor não se esqueceu. Na frente da igreja, o ancião parou com os olhos cheios d'água, sem entender de onde vinha aquela virtude. Ele não conseguia me ver antes, lá atrás, mas agora eu marchava rumo ao tanque, cheia da presença, tomada pela glória e com o céu inteiro assistindo. Cheguei até o tanque como quem caminha para o altar. Não era mais eu, era a promessa viva, encarnada, se cumprindo diante dos olhos da igreja, dos céus, da terra e do inferno que teve que recuar com as mãos no rosto. Glória, glória, glória a Deus! O ancião estendeu a mão, me olhou com um sorriso que misturava espanto e fé e disse apenas: entra, filha, o céu te espera. E eu entrei no tanque, sem ajuda, com os meus próprios pés. Pisei na água e ali, no meio daquela multidão chorando, eu fui batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando saí das águas, parecia que até os anjos batiam palma. A igreja gritava, glorificava, irmãos se abraçavam em lágrimas. Era o céu dentro da casa de oração. Depois disso, minha vida virou outra. Voltei a congregar com firmeza. Me batizei com alegria. Me tornei testemunha viva de que Deus ainda opera milagre. Glória a Deus! Me casei com um servo de Deus da cidade vizinha, um músico fiel, e hoje sou organista na casa do Senhor. A menina que não andava, agora toca o órgão com lágrimas nos olhos, glorificando ao Deus que a levantou do chão. E toda vez que subo para tocar, olho para o fundo da igreja e vejo aquela cadeira ainda guardada lá em casa como um memorial, um troféu da fidelidade de Deus. Hoje sou eu quem fala em pé, e falo com autoridade, porque fui prova viva de que quando Deus escreve, ninguém apaga. Meus pés, que nunca haviam tocado o chão como deveriam, hoje sustentam o corpo de uma mulher cheia de vida, cheia de fé, cheia da promessa cumprida. Aos que me perguntam como foi, eu sempre digo:
foi Deus. E quando me perguntam se eu acreditei que um dia isso ia acontecer, eu confesso, não, eu não acreditei. Eu me afastei, eu duvidei, mas Deus nunca duvidou de mim. Ele olhou para mim lá do céu e disse: essa aí é minha. Mesmo caída, mesmo fria, mesmo machucada, mesmo longe, ela é minha. E eu venho dizer para você agora, aí do outro lado da tela, você que talvez esteja afastado, machucado, frustrado, sentindo que não tem mais jeito, ouça o que eu te digo. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Se você tem promessa, então aguarde, porque o céu não esquece. Se Deus falou que vai salvar alguém da tua casa, então vai salvar. Se Deus falou que vai curar, então vai curar. Se Deus falou que vai levantar, então vai levantar. E não importa a cadeira. Pode ser a cadeira do vício, do medo, da depressão, da tristeza, da frustração, do pecado. Pode ser a cadeira de uma infância destruída, de um casamento desfeito, de uma perda insuportável. Se Deus mandar você levantar, você vai levantar. Porque quando o céu se move, não tem cadeira que segura, não tem corrente que resista. E se Deus me deu de volta os meus passos, foi para andar na presença dEle. Foi para contar para o mundo que o nosso Deus ainda faz o que ninguém faz. Que Ele visita o hospital, que Ele entra na UTI, que Ele toca no coração de quem a medicina já desenganou. Então eu deixo aqui o meu testemunho de uma ex-cadeirante, de uma alma que foi ao fundo do poço, mas que agora vive na presença daquele que me chamou desde o ventre. E digo mais, se você tem promessa, não enterra ela, porque mesmo que você esqueça, Deus não esquece. Se essa obra tocou teu coração, compartilha com alguém. Comenta aqui embaixo, eu creio nas promessas de Deus. Envia esse vídeo para uma alma que está fraca, que está no fundo do vale, que está sentada na cadeira da dúvida, porque o que Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Deus seja louvado.